E aí, gente? Olá, olá a todos os inscritos do canal, nossos amigos que estão aí com a gente. Passamos alguns dias em off por conta de algumas questões, mas aí já estamos de volta aqui e a intenção é que a gente continue produzindo conteúdo para a família, produzindo conteúdo para aqueles que estudam, né, para aqueles que querem conhecer um pouco mais da cultura cearense, querem conhecer um pouco mais da cultura nordestina, do nosso modo de viver, né? Então o canal Geografia da Vida nasceu assim, nasceu com essa proposta, né? Se inscreva, quem não é inscrito, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, com o seu ciclo de amizade, e a intenção é essa, que o canal consiga alcançar mais pessoas, tá certo? Aqui comigo hoje está meu amigo Roberto Itaiçaba Anassé, ele é cacique da etnia Anassé, ali na localidade de Japuária e áreas adjacentes daquela localidade. Ele é filho do grande cacique Antônio Anassé. A gente vai colocar a imagem dele aí no prosseguimento do nosso vídeo, tá certo? E ele, com certeza, a minha primeira pergunta a ele: cacique, conte para nós como é que começou o processo de reorganização do povo Anassé. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, né, meu amigo e professor Jeová. Tamo junto. Né? Quero agradecer também ao povo pitaguari por ser receptivo. É um povo guerreiro assim como muitos outros povos dentro do estado do Ceará. E quero agradecer os ouvintes e as pessoas que apertam no like, né? Que é uma coisa que eu não domino muito, mas a gente vai se rebolando como pode. Então assim, eu quero agradecer também o pessoal que aperta no like aí, para dar visibilidade a esse canal, isso é importante. O ressurgimento do povo Anassé, mais uma vez vou agradecer o professor Jeová, o Venâncio e também o grandioso, encantado e saudoso Daniel, o cacique Daniel do povo Pitaguari. Eles nos ajudaram muito nessa mobilização inicial do povo Anassé. E esse surgimento surgiu através de uns documentos que o cacique Antônio era cordelista, né? Fazia cordel e tinha vários documentos, a família dele. Ó, gente, né? o que é que ele está falando? Não se identifica uma área indígena ou um povo indígena simplesmente pela vontade ou por lembranças. Isso é muito importante no processo, mas na verdade o que você precisa fazer também, aliado a isso, é encontrar documentos oficiais que comprovam a veracidade daquilo que você está falando. Um processo de demarcação ele dura muitas décadas, dependendo da força daquela etnia. Por quê? Porque muitas vezes a etnia se identifica, o povo se organiza e tudo, mas eles não conseguem comprovar historicamente que aquele lugar é terra indígena, que aquele lugar foi documentado, e aí muitas vezes há uma demora, porque a FUNAI vai estudar isso aí, né? Vai estudar. No caso da etnia Anassé, não foi assim também fácil. Chegar apresentado, não. Houve também todo um processo de busca, né? E isso aconteceu dentro dessa Assembleia. Aí foi encontrado, né? Aí eu trouxe pro Jeová, rapaz, guarda isso daí, tu lembra, né? Lembra. Guarda isso daí que é um documento muito importante e é o povo que tá aí. Agora, vamos lá fazer as reuniões e assim nós começamos a nos articular. Marquei uma ida lá, foi o Jeová, foi o cacique Daniel, foi o Venâncio, foi algumas outras pessoas e o povo, todos parentes, né, direto do pai, primos, tios, né, tios avós, que é os tios da minha avó e várias outras pessoas da localidade. Essa questão da aceitação muitas vezes ela se dá a si, mas muitos dos nossos que ficam ao redor às vezes não entendem aquele surgir, às vezes eles se encontram em uma verdade que muitas vezes eles próprios não aceitam, mesmo sendo, né? Então partiu daí o surgir do cacique Antônio, foi nomeado pelo povo, juntamente com um grande líder. Com o cacique Daniel. Então o surgir partiu daí do povo Anassé da Japuara. É importante ressaltar que é o povo Anassé da Japuara. Existe, Jeová, agora o nosso antropólogo Ronaldo, que está coordenando o GT do povo Anassé. Processo de demarcação. Isso, ele conta que no documento que ele ainda está encontrando, outros mais, ainda tem mais, existia sim uma doação de terra para o povo indígena Anassé da Japuara. Então não é
uma questão de tomada de terra, mas existia escrito, né, aquele limite da terra da Japuara pertencia ao povo Anassé. Então tem que lutar por isso. E através de várias outras petições que faziam na época, dizia que o gentio estava foragido. Não, mataram o nome do primeiro cacique Anassé, pelo menos o que foi escrito nas cartas de São Maria, chamava-se gentio. E ele estava foragido pelo sertão. Não. Geralmente, quando queria dar descaminho a alguém, levava para o sertão. Lógico. Dizia que tinha ido embora para o sertão. Lógico. E depois desse cacique, outro cacique que surgiu foi o cacique Antônio. Aí cacique Antônio foi chamado pela encantaria e hoje está esse aqui que vos fala, cacique Roberto. Isso é bom. Cacique geral do povo Anassé. É bom ressaltar isso também, certo? Importante. Nós tivemos assim uma participação nisso, foi muito bom para nós ajudar, como ajudamos outras etnias, não porque a gente domina o negócio, mas é porque a gente interage bem, a gente consegue encontrar os caminhos de diálogo, os caminhos de entendimento com relação à identidade, à espiritualidade, à questão da etnicidade, porque se você não se sentir parte, aí a coisa não flui. Então você precisa ter um conjunto. Mas, Roberto, como é que está hoje a situação dos Anassé na Japuara? Na atualidade, nós temos mais de 20 aldeias, né, que a gente também pode chamar de micro-região, mas são aldeias, mais de 20 aldeias, com um ressurgimento de mais de 1000 indígenas, né, parente mesmo direto da família Cacique, da família do Cacique, da família Ferreira, da família Holanda, da família dos Anjos, da família dos Carneiros, dos Coelhos, dos Preá, da Isso família aqui dos se Caçaco, chama árvore genealógica, viu? Da família dos Caçaco, das famílias Taiano, das famílias... É muito, porque aí vai fugindo um pouco É de família tradicional. Né? E todas essas famílias está escrita num livro que o cacique Antônio também fez, né? Ditando algumas famílias, né? Aí tem os Basil, tem os Severos, tem os Alves, tem os Gomes. Então essa família toda, ela é embrenhada uma nas outras. Né? Índio é índio em todos os seus aspectos. A miscigenação ocorreu, a mistura ocorreu e tudo, mas isso não desfez a origem, a raiz principal. Então, se você não entende, não conhece, bico fechado, que é para você não discriminar alguém e depois responder por isso. Mas, Antônio, querido, me diga uma coisa. Quais são os projetos de futuro dos Anassé? Os nossos projetos com certeza, ampliação do nosso povo, né? O crescimento. Isso, crescimento, tanto na área cultural, para mostrar a outras pessoas a importância que o nosso povo tem e mostrar a outra pessoa que a etnia Anassé, o povo Anassé, foi parte para o que nós estamos hoje. Né? Então ele foi base para o que existe hoje. Por que eu digo isso? Porque o povo Anassé desceu também a Serra de Ibiapaba. Né? Foi encontrado junto também, quero saudar aqui o professor Valdivino, que faz parte também do GT, é o historiador, e a gente tem batido uma bola bem juntinho, porque eu também faço o Libitacajá e a gente está fazendo uma pesquisa nesse campo. E o povo Anassé, ele, se não fosse a maior nação indígena do estado do Ceará, era bem próximo. Porque conta-se e foi encontrado traços do povo Anassé nos limites do Ceará inteiro e dentro. Né? Então, eles tinham o quê? Não só o documento escrito pelos portugueses, mas pelos holandeses, pela Inglaterra também foi encontrado alguns documentos. Franceses. É sabido que os franceses praticamente chegaram primeiro do que os portugueses. Passaram por aqui, né? Passaram por aqui primeiro do que os portugueses. Só que a modalidade dele de invasão era outra. Ele levava, apresentava, mostrava, ganhou o que tinha ganho e depois devolvia. Foi encontrado isso também. Então, esse território, ele já havia uma espécie, Jeová, de uma rota de livre comércio, no qual os Anassé conhecia. Por que foi identificado isso? Porque os Anassé foi a ponta de lança nessa confederação dos bárbaros,
que foram até Aquiraz e destruíram Aquiraz. Sim. Então, se você não conhece todo esse território, como é que você vai sair da Serra de Ibiapaba junto com vários outros povos para ir destruir outro canto e depois voltar? E pior ainda, voltar por uma outra rota. Tinha que ter um grupo gigante. Porque voltaram por uma outra rota também. Alguns ficaram. Por exemplo, em Cascavel tem um povoado chamado Guanacés. São remanescentes dos Anassés. Sim, olha aí. Certo? Então isso é identificado. Agora eu não posso chegar lá, você não é. De maneira alguma. Isso é linguístico. Isso é linguístico. Guanacés, Anassé. Não, vem do mesmo nome. Vem do mesmo nome. Um dos primeiros nomes é porque assim, o povo Anassé, agora eu vou mais antigo ainda do que no Ceará. Houve uma grande guerra nas Guianas, alguma coisa assim, né? E vamos lá, Guianas, Guanás, né? Aí vamos na linguagem. Anassé Cossés, Anassé com 2 S, Anassé com S. Quem vem escrevendo isso aí não são os Anassé, é os portugueses. Exatamente, né? pela compreensão que tem. Pela compreensão e pelo sotaque, muitas vezes. Pelo sotaque também. Muda claro. um sotaque de um padre para o outro. Às vezes o jesuíta é um francês, o jesuíta é um português. Sim. Aí vai mudando esses nomes. Verdade. Fato é que eu estou no momento desse estudo que possivelmente o povo Anassé é Guarani. Né? É um tronco étnico. O mais antigo, vindo também do lado do Peru. É tanto que existe um documento que diz que na Paraíba o povo ficou desordeiro porque matou quem dominava lá as terras porque estava sendo judiado. Você sabe que os primeiros escravos foram os índios, né? Os indígenas. Sim. Nós. Sim. Então assim. Escravizados. Aí eles viram aquela coisa bonita, né? E começaram a trabalhar junto, mas depois estava sendo judiado e mataram ele. E a guarda foi lá e houve grande guerra e eles se evadiram. Um vieram para o lado do Maranhão, outro desceram para o lado de cá. Isso vinha dos Andes, né? Sim. E mais ou menos essa rota, esse trajeto. Né? Então, nesse caso o principal projeto é a língua, alcançar aonde estão, quantos são, e o território. Que tamanho é o território da etnia? Olha, nós já temos, na verdade, alcançar isso daí, até a gente já alcançou quem somos e onde estamos. Porque existe um documento de 49 páginas junto com quem fez também um pré, né, foi o nosso antropólogo. Sim. Onde vivem e onde moram os Anassé. E ele escreveu e foi batido, tem GPS, tem tudo de todas as casas da atualidade. Nós sabemos que tem mais, sim, mas a gente não pode datar ou então colocar um GPS na casa de uma pessoa que a pessoa não se identificou e nem vai se identificar. Né? Mas já existe aonde vivem os Anassé. Certo? E nós temos outros trabalhos ainda junto, parceria com o antropólogo, que a gente ainda vai divulgar isso daí. E a escola, e a educação? Como é que vocês estão promovendo a educação através dos saberes indígenas? Porque uma escola indígena ela tem que ter esse princípio, valorizar a sua cultura, os seus saberes, tudo aquilo que é aula, né, de etnicidade. Como é que está sendo feito isso lá? Eu não digo mas todo o povo, a gente tem se empenhado muito nesses últimos tempos. Você sabe o grande problema que a gente está tendo com relação à questão política. E não se difere do passado. Muitos indígenas tiveram que deixar suas lavouras, tiveram que deixar suas coisas para ir defender um litoral e defender um território. E hoje nós estamos, só que de uma forma diferente, né? Dentro do território, defendendo ainda o mesmo território com relação às questões políticas, principalmente em Caucaia, que está sério. Né? É o espelho do federal. Então, assim, nesse momento, todo o povo, além de ter, né, a competência de estar dentro da comunidade, fazer os seus rituais, os seus toré, os seus artesanatos, cuidar da lavoura, a gente ainda sai para mobilizações. Tudo isso vai para a escola? Tudo isso também para a escola. A escola, na verdade, é uma segunda casa, né? Nós índios não concebemos a escola como apenas uma instituição, apenas um prédio. A escola é a extensão daquilo que se sabe em casa, na família, no contexto da etnia. A escola, ela é a terra, a escola, ela é a aldeia. E todos os saberes, né, multiplicados, principalmente no contexto de formação, né,
do sujeito Isso. indígena, pertencente a um grupo. Então ele tem essa escola comunitária, né, territorial e principalmente religiosa, cultural. Mas me diga uma coisa, o que é que o poder público está realizando de bom dentro da área indígena Anassé? Ou não está realizando nada? Como é que o poder público tem atuado junto aos Anassé? Eu vou me reservar apenas dizer que até agora nada. Então, Já, não precisa ir muito longe não precisa. Até para a agora gente nada. entender, né, o que ocorre. Né? Isso é história. E não está havendo diálogo. O diálogo que acontece é o seguinte: eu vou fazer isso, pronto, e acabou-se. Não existe, para a atualidade, a percepção da Resolução 169. Sei. O respeito à Resolução 169 não existe. Uma coisa que foi criada por eles mesmos, eles não respeitam. Pela burguesia. O que dirá respeitar a nossa presença, o que dirá respeitar a nossa cultura, o que dirá respeitar o nosso sagrado que é a terra. Então, perfeito. O senhor governa para todos os munícipes e sem o voto dos índios o senhor também não poderia de repente ter sido eleito. Então é bom, é importante que a política ela sirva para todos. Mas Roberto, como é que é a vida, a sobrevivência, vamos dizer assim, a economia, como é que os Anassés se sustentam nos dias atuais? Os Anassé têm duas maneiras desse sustento. Uma é os jovens que estão inserindo no mercado de trabalho. Mercado formal. Mercado formal, através, com muita dificuldade ainda das indústrias do CIP, porque sabe que Sim. foi feito um acordo, mas as pessoas que moram na região para arranjar um emprego lá é complicado, né? E a outra maneira ainda perdura a agricultura, né? Temos grandes roças, né? com um plano de compensação do DENIT, a gente conseguiu um trator e esse trator tem ajudado bastante, né? Farinha, milho, feijão, né? Arroz é porque o arroz lá eles eu não sei o que é que acontece, já tentei incentivar bastante o arroz, mas é muito pouco. E cana de açúcar, nós temos aí também uma propaganda feita, não sei, nas redes sociais com o presidente da nossa associação, que é o Nedson, e ele tem colocado uma logomarcazinha com a foto do Cacique Antônio, né? Aí vende-se melado, rapadura, muita rapadura, né? O derivado derivados da cana de açúcar, isso é importante. E a FUNAI? Como é que a FUNAI tem atuado junto aos Anassé? Porque, num resumo geral, se eu posso falar tranquilamente, foram 20 anos no movimento indígena, 20 anos na militância, e eu posso falar sem problema algum. É muito fraca. É uma instituição que está com as luzes quase apagadas. Eu queria pedir aí ao governo federal que olhasse isso. Os índios precisam da Fundação Nacional do Índio, que é ela quem ajuda, que é ela quem tem o dever de fazer com que os índios possam se manter vivos. É ela quem demarca a terra, é ela quem ajuda nos processos de estudo das etnias e muitas outras coisas. Como é que está a FUNAI lá? Se há 20 anos estava com a luz apagada, as luzes agora está só com uma, acesa e fraquinha, né? Eu não vou assim nem pedir o governo, né? Mas pelo menos as instituições de respeito, assim como o Ministério Público Federal, né, a ADPU, pelo menos é o que a gente espera que seja de respeito, né? Abater mais nessa tecla. Importante. Né? É importantíssimo bater nessa tecla. E aos ministros Se da ninguém Justiça faz também. nada, se ninguém faz nada, se ninguém fala nada, a FUNAI continua como está. Aos ministros da Justiça também, né? Que, assim, eu acho que quem mais acredita na justiça são indígenas. Você acredita nisso? Porque, olha só, vamos aqui falar um pouquinho da Bíblia. Foram 40 anos no deserto. E foi confiante no Senhor, né? Conseguiram alcançar o objetivo. Pois final. E nós há mais de 520 anos acreditando nessa justiça. 521 Quem anos. tem mais fé nesse planeta?
quase, já passando de meio milênio. É Quem verdade. tem mais fé nesse planeta? Então, assim, diante dessa fé, né, na justiça, um pouquinho, que a justiça nossa brasileira é muito boa, sabe? O que falta é fiscalizar, o que falta é pessoas desse núcleo fazer mesmo, e fazer ela valer. Verdade. Então é isso, eu peço mais ao Ministério Público que venha intervir na situação do povo Anassé, principalmente na questão da demarcação da terra e dos direitos que ainda negam. O que é um problema aqui no Ceará. A demarcação da terra aqui no Ceará... Muito atrasado. Até fazem os estudos em alguns casos, mas aí cai no esquecimento, porque a FUNAI ela não consegue ter um poder jurídico de lutar contra os poceiros. Os poceiros vão lá na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, e conseguem provar que dentro de uma área indígena, por exemplo, dentro, no meio, no núcleo, como se, vamos comparar com um ovo, que a gema não faz parte do ovo, que a gema não pertence ao ovo, a gema está ali há mais tempo do que a clara. Isso é uma ideia lúdica. Como é o caso dos Pitaguari. O poceiro conseguiu provar que a terra indígena, que a área dele é uma área dominial e que aquela área não faz parte de uma terra indígena que vem desde os tempos em que o Ceará ainda era capitania. Mas vamos lutar. Pedir a Deus que dê força, né? Porque tem hora que a coisa abate, a desesperança principalmente, abate a gente, né? Então, nessa ótica geral, nesse contexto inteiro, né, a gente já ouviu um pouco de saúde, educação, um pouco de demarcação, de identidade. Agora eu queria saber uma coisa, para nós fechar aqui nossa conversa. Como é que é o processo lá? Como é que funciona a saúde? Como é que os índios se cuidam? Ou como é que os índios são cuidados? Nós temos com muita originalidade, acho que a palavra não é com a essência bem viva ainda, catimbozeiros, merceeiros, né, curandeiros. Então, a saúde anacela começa a partir daí, Da espiritualidade. da espiritualidade, né? As garrafadas que ainda perduram, né? Alguns podem dizer oração, mas às vezes um pássaro, uma árvore, né? Isso é percebido. A minha avó, não é que ela falava com os pássaros, mas alguns recados ela recebia, né? Sinais. Alguns sinais. Então isso faz parte, e não somente da cultura, mas também da saúde indígena, isso daí. E esse contato com a natureza, isso já é um primeiro passo para a saúde indígena, né? E quando a gente vê desmatando, aí essa saúde vai enfraquecendo também. Verdade. E quando vai se enfraquecendo, aí chega a saúde do SUS, que também é muito precária. A saúde pública governamental. Então essa saúde para o povo Anassé, ainda hoje são atendidos em casas. É uma casa que alguém deixa o médico chegar, a equipe chegar e cuidar de todo o povo dentro da casa, né? Nós temos um plano de compensação que era para ter sido feito o posto de saúde indígena na Sé, e até então está sendo ainda, né, morosamente sendo dialogado entre si. Abre esse ano, abre no outro. Aproveitando a deixa, não vou perder a oportunidade não. O que é o plano de compensação e por que esse plano? Pronto, esse plano de compensação foi liberado para o povo Anassé através da ampliação da 222, da BR-222, porque lá vai ter, eles ampliaram e vai atingir o perímetro Anassé, cortar de meio a meio. Sim. Né? E nisso vem vários outros agravos, além de poluição, além de animais que possivelmente vão ser mortos, né? Indígena também, não sei se atravessando. Então é um plano que eles traçam de compensação a tudo isso que vai ser utilizado através daquela BR. As perdas e danos. As perdas e danos aquilo dali, né? Que a terra indígena, afinal de contas, ela é uma herança ancestral, né? E ela possui muitos valores, ela possui muitas significâncias, e são coisas particulares, são específicas dos índios. Então, assim, ninguém de fora vai entender o valor que o índio dá à sua terra, porque, né, como ele se relaciona com ela. A espiritualidade do índio ela é muito relacionada
a territorialidade, a todas as suas vivências específicas, né? E aí Tupã, o sagrado, ele só pode acontecer quando há essa ligação, né? Tupã, a mãe natureza, que nos favorece em praticamente tudo para a nossa sobrevivência, né? E a terra, que é onde você se utiliza dela. De tudo. Né? Você extrai a terra. Hoje o mundo inteiro tá assistindo aí as questões dos grandes empreendimentos agrícolas. Quantas terras indígenas não foram perdidas, tiradas? Quantas terras indígenas já foram usurpadas, né, pelos grandes impérios agrícolas? Quantos indígenas não foram mortos? Quantos índios não perderam sua vida? Quantos indígenas estrupados por garimpeiros? Todos os processos de invasões que a gente possa imaginar. Garimpo, empreendimentos agrícolas, empreendimentos imobiliários, né, que cresce no país. Então, assim, a área indígena ela é sempre muito procurada em primeiro lugar. Mas, gente, essa foi uma visão que nós tivemos a respeito do povo Anassé, né? É um povo que está aqui na região metropolitana. Essa é a parte 1. Logo, logo nós vamos até a aldeia para fazer a parte 2, porque nós queremos mostrar para vocês o ritual sagrado do Toré. Esse eu quero fazer específico, porque ele tem muita coisa, só pode ser feito na etnia. E aquele recadinho de sempre. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, tá, gente? Comenta, gente. É tão importante quando vocês comentam. Alguns comentários aconteceram aqui em outros vídeos e a gente ficou muito satisfeito por ver que as pessoas estão interagindo com os conteúdos que a gente está produzindo aqui, tá bom, gente? Quero agradecer ao meu amigo Cacique Roberto, obrigado pela sua vinda até nós. Se você não viesse, nós íamos. Agora, nesse caso, nós iremos até a aldeia, né? Queremos mostrar a aldeia, mostrar como vivem os Anassé lá na etnia e fazer esse trabalho, né, de mostra, né, da cultura Anassé, como é que ela está funcionando, tá? Quero lhe desejar um feliz retorno. Me aguarde lá que nós vamos chegar a qualquer momento, vamos só marcar aí uma data, tá certo? Pra gente ir lá e vamos mostrar para vocês a segunda parte do Geografia da Vida Indígena no Ceará. Essa é a parte 1. Vem aí a parte 2 Anassé, vem aí a parte Tapeba, a parte Genipapo Canindé, a parte Canindé e as outras etnias do Ceará, por aí afora a gente vai mostrar também, tá certo, gente? Obrigado, tá? Um abraço para todos vocês e tamo junto. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe e é isso aí. Obrigado.